Regulação da expressão gênica em eucariontes. Todas as células de um indivíduo possuem o mesmo genoma. Por exemplo, nas espécies humanas, este genoma corresponde a 23 pares de cromossomo. Por isso, células com o mesmo genoma possuem características diferentes e formam órgãos diferentes, como por exemplo, o rins, o fígado e o intestino. A diferença entre os vários tipos celulares depende dos produtos funcionais resultantes dos genes particulares que a célula expressa e da sua interação com o ambiente. Na célula, uma série de fatores influenciam quais genes serão transcritos e em que quantidade. Isto é feito por meio da regulação da expressão gênica. A expressão gênica é a tradução das informações que estão codificadas no gene em um produto funcional, como proteínas. A expressão gênica pode ser influenciada por fatores ambientais, gerando o fenotipo do organismo. A expressão gênica pode ser regulada por meio de várias etapas, sendo elas: alteração da estrutura gênica, etapa transcricional, etapa de processamento do RNA mensageiro, etapa relacionada à regulação da estabilidade do RNA mensageiro e etapa relacionada ao nível traducional. Etapa de modificação pós-traducional. Serão enfatizados neste vídeo os mecanismos de regulação da expressão gênica para as etapas de aceleração da estrutura gênica e para a etapa transcricional. Alteração da estrutura gênica. Na etapa de alteração da estrutura gênica, ocorrem modificações do DNA, como metilação, acetilação, que interferem na sua compactação. A metilação consiste em adição de grupos metil à base nitrogenada do DNA e a acetilação consiste na adição de grupos acetil nas estomas. A acetilação de estomas e a metilação da base nitrogenada do DNA influenciam sobre quais sequências estão disponíveis ou não para a transcrição, ou seja, para o processo de reprodução de proteínas. Precisamos ressaltar a diferença entre heterocromatina e eucromatina para entendermos melhor a acetilação e a metilação, já que a acetilação e a metilação afetam diariamente estes tipos de organismos do DNA. O cromossomo é formado pela cromatina, que é composto por uma molécula de DNA enrolada em proteína. Estas proteínas são chamadas de estomas. 8 estomas se associam formando octâneros. O DNA se enrola 2 vezes ao redor desses octâneros, sendo fixado a eles pela histonina 1, formando nucleossomos. A organização de DNA em nucleossomos
é a que permite a sua alta compactação. Os domínios do cromossomo que possuem cromatina altamente condensada são chamados de heterocromatina, e os domínios que possuem cromatina pouco condensada são chamados de eucromatina. A heterocromatina é formada, em sua maior parte, por sequências respectivas de DNA, que não participam da produção de proteínas ou RNA funcional. A heterocromatina possui nucleossomos menos espaçados, que não permitem o acesso das moléculas que participam do processo de transcrição, como, por exemplo, a RNA polimerase. A eucromatina é composta por sequências de nucleotídeos que participam da produção de proteínas ou RNA funcional. A eucromatina possui nucleossomos mais espaçados que permitem o acesso das moléculas que participam do processo de transcrição. Na acetilação, as enzimas acetilatransferase adicionaram grupos acetil às proteínas histonas, o que destabiliza a estrutura dos nucleossomos. Essa desabilitação permite que o DNA se separe da histomas, o que as moléculas que participam do processo da transcrição têm acesso ao DNA. A restauração da ligação do DNA às histomas ocorre quando a enzima desacetilase remove os grupos acetil das histomas. Outro fator que interfere na estrutura da cromatina é a metilação do DNA. A metilação consiste na adição de grupos metil à base nitrogenada do DNA. A metilação acontece nas bases citosina, sendo que a DNA fortemente metilado está ligado à repressão da transcrição. A metilação da citosina é a mais comum quando esta base está adjacente à guanina, no mesmo filamento. Regiões do DNA com muita base citosina e guanina no mesmo filamento são chamadas de ilha de GPG, que são geralmente encontradas perto do sítio no início da transcrição. A ilha de GPG encontra-se metiladas quando os genes não estão sendo transcritos. Quando os genes estão sendo transcritos, as ilhas de GPG têm os grupos metil removidos antes do início da transcrição. Etapa transcricional. Na etapa transcricional, a regulação gênica atua de forma a limitar
ou acentuar a produção de proteínas, o que pode ser feito por meio de vários mecanismos que envolvem diversos elementos regulatórios. Para explicar melhor esse mecanismo que podemos influenciar na produção de proteínas, utilizaremos como, por exemplo, a produção de melanina nos seres humanos. A cor da pele é um resultado da influência de vários fatores, dentre eles a produção de melanina por células chamadas de melanócitos. Os melanócitos são células especializadas localizadas na epiderme e que têm a função de produzir grânulos de melanina, os quais são transferidos aos queratimocitos. Os queratimocitos também são células da epiderme localizadas logo acima do melanócito. Os grânulos de melanina produzidos pelos melanócitos são transferidos aos queratocitos e se localizam em posições preferencialmente supranuclear, protegendo o DNA dessas células de efeitos nocivos do Sol. Quando nos expomos ao sol por um certo tempo, nossa pele começa a se bronzear. Este bronzeamento inicial é causado pelo escurecimento da melanina pré-existente nas células da epiderme e também pelo aumento da velocidade de transferência dos grânulos da melanina para as células. Posteriormente, se essa exposição ao sol continuar, a produção de melanina aumenta, e este ponto que age na regulação gênica da etapa transcricional, que aumentará a síntese de RNA mensageiro, que dará origem aos glânulos de melanina. O aumento da síntese de RNA mensageiro envolve sinais moleculares que podem partir tanto de dentro como de fora da célula. Para que ocorra o aumento da produção de melanina, os sinais externos partem dos queratimocitos, o que gerará uma cascata de sinalização que resultará na produção acelerada dos RNA mensageiros, a transcrição, que dará origem aos grãos de melanina. Esta produção é acelerada pela atuação de proteínas ativadoras. Lembre-se que a transcrição é iniciada quando a proteína de ligação de TATA-box, que é a parte do fator geral da transcrição FT2D, se liga à região do promotor, atraindo outros fatores gerais da transcrição.
e o CRIN do RNA polimerase 2. Posteriormente, outros fatores gerais de transcrição 2E, 2H e 2J se associam. E a transcrição ocorre após a liberação do RNA polimerase 2 dos fatores gerais de transcrição. Os fatores gerais de transcrição não participam do processo de transcrição. As proteínas ativadoras aceleram o processo, facilitando e estabilizando a montagem do aparelho de transcrição. Processo ocorrendo de maneira acelerada. As proteínas ativadoras não participam dos processos de síntese de RNA, mas ligam-se à região promotora para atrair e posicionar corretamente o RNA polimerase 2 para o início da transcrição. As proteínas ativadoras possuem um ou mais domínios funcionais para modularem a transcrição. O domínio é uma região de proteínas reguladoras que interagem com outra proteína, como o DNA, e com outra molécula presente no meio. Este domínio pode ser um domínio que reconhece uma sequência reguladora de DNA, um domínio que interage com uma ou mais proteínas do aparelho de transcrição, um domínio que interage com proteínas ligadas a sequências reguladoras vizinhas do DNA, de tal modo que esta proteína atue cooperativamente na regulação da transcrição. Um domínio que influencia na condensação da cromatina, seja de forma direta ou indireta. E um domínio que atua como sensor das condições fisiológicas de dentro da célula. Como vimos, quando nos expomos ao sol, a partir de um certo momento, as proteínas ativadoras aumentam a taxa de transcrição do RNA mensageiro, que dará origem aos grãos de melanina. No entanto, se essa exposição ao sol diminui ou cessa, a produção acelerada dos grãos de melanina não continua no mesmo ritmo. Para que isso ocorra, atuam as proteínas repressoras que darão Isso ocorre porque quando as proteínas repressoras se ligam ao promotor independente, a ligação do aparelho de transcrição. Outro mecanismo seria a sua ligação ao aparelho de transcrição, que impede ou dificulta o processo transcricional. Vimos que a expressão gênica pode ser regulada por meio de várias etapas. Neste vídeo foram apresentados as etapas de aceleração da estrutura gênica e da etapa transcricional.
Lembre-se, entretanto, que mais de uma etapa pode ocorrer simultaneamente, e assim pode-se dizer que a regulação gênica é um processo complexo e dinâmico e de extrema importância para o controle de vários processos vitais no organismo.